Vamos ao nosso podcast de hoje, pessoal. Bom dia. Estamos no Pode Liderar, seu podcast favorito, que deveria ser não apenas a respeito de liderança empresarial, mas liderança como um todo. Liderança que começa a partir do momento onde o seu filho ou você mesmo é concebido no útero materno, onde acontece a nidação, e aí tem todo esse desenvolvimento e toda essa progressão de maturação que vai durar esses cerca de 80 anos da sua vida, que vão sentir, você vai sentir na medida que você vai chegando mais próximo, como se passasse em um minuto. Então o ensinamento de hoje que eu quero passar para vocês tem exatamente a ver com micro-ensinamentos, que é uma coisa na qual eu acredito muito. Uma das coisas mais curiosas que eu aprendi sobre os seres humanos é que quase ninguém muda através de grandes ensinamentos. Quando a gente muda a partir de um grande ensinamento, é porque a gente já vem desenvolvendo um trabalho interno, lento e gradativo, que nos coloca nesse ponto de maturidade, onde a gente já está ali com a capacidade de receber aquilo que está sendo nos passado, que a gente está naquele momento onde a gente consegue absorver aquela lição que vai ser transformadora na nossa vida. Então, assim, estão voando aqui. É um podcast num estúdio que fica dentro de um aeroporto privado, então o pessoal gosta de voar aqui, especialmente fim de semana. Mas vamos lá. Então, assim, a gente gosta de acreditar que a gente aprende a partir de grandes ensinamentos. A gente gosta da ideia de que essa mudança acontece a partir de palestras transformadoras, de um livro que muda uma vida. Falando em palestra, poxa, eu, por exemplo, eu sou um cara que demoro para aprender as coisas. Eu sou muito resiliente, mas veja, eu poderia ter aprendido lições de mentoria há muitos anos atrás. Elas estavam ali sendo oferecidas a mim. Mas eu ainda estava num momento de reorganização interna, eu não estava pronto. Então, semana passada eu frequentei uma palestra da mentoria de um amigo meu, o José Tiossi Júnior, da Notórios, onde ele disse coisas que eu estava pronto para absorver. Eu já estava naquele ponto de maturação onde eu pude absorver essas coisas e não achar. Anteriormente eu achava que eu sabia mais, então eu descartava esses ensinamentos. Então, assim, não é apenas a palestra transformadora, também é o organismo biológico estar receptivo, né? Um livro vai mudar a sua vida? Cara, eu digo que todo livro que eu li mudou minha vida. Quantos livros eu li nos últimos 2 anos? Nos últimos 6 anos? Não sei, 300? Cada um deles mudou minha vida, de algum modo. Cada um deles me deu uma ferramenta. Teve um apenas? Sim, e ao mesmo tempo a soma de muitos uns apenas. Ou seja, cada um foi responsável por um micro-ensinamento na construção do nosso ser. Cada pessoa com quem a gente convive, cada livro que a gente lê, cada informação que a gente permite que entre dentro da gente. Eu sou muito hoje criterioso com o tipo de podcast que eu escuto, o que eu permito que a minha mente se submeta a assistir, porque eu sei que qualquer coisa que eu estou assistindo está criando padrões neuronais dentro do meu cérebro. Eu quero esses padrões?
Então, assim, eu estou escolhendo uma série. Qual série que eu vou permitir que entre dentro do meu sistema? Ela vai ser edificante? Ela vai reforçar meus valores? Ela vai me trazer clareza? Ela vai me trazer instrumentos e ferramentas para a minha vida? Quais são os assuntos que acontecem fora da minha capacidade, né? Da minha capacidade o quê? Da minha capacidade de tocar, que eu vou permitir me envolver nelas. Quais as notícias que eu vou permitir que o meu organismo se interesse por elas. Porque pode ser que elas sejam notícias que vão apenas causar ruído dentro do meu organismo sem nenhum efeito prático ou edificante para a minha vida. Tem gente que acha que uma conversa resolve tudo, mesmo uma conversa onde você é o bom conselheiro. Eu estava em um café da manhã social agora, ouvindo uma pessoa que estava ali falando, e ela precisava muito mais falar para ela naquele momento do que me ouvir. Ela parecia que estava naquele momento, onde eu falo que é o momento da conversa, onde a pessoa está fazendo um unloading. Ela está fazendo aquela catarse, ou seja, ela sentiu em mim segurança o suficiente, deve sentir em você, você deve ser esse bom ouvinte. Se você tirar alguma coisa desse podcast de hoje eu quero ser um bom ouvinte. E o que é um bom ouvinte? Não é aquela pessoa que intervém a cada frase que o outro está falando, ou a cada parágrafo, ou a cada ideia, para necessariamente trazer o seu insight, mesmo que ele seja bom. Eu tinha uma série de bons insights que eu poderia tá passando ali para aquela pessoa, mas a minha primeira análise aquela pessoa estava ali com capacidade biológica para absorver? Ela estava no modo ouvir dela? E ela não estava, ela estava evidentemente no modo falar, despejar. E quantas pessoas estão nesse modo? Porque ninguém mais escuta ninguém. Então eu entendi que o meu papel como organismo biológico naquela conversa, né, um animal mamífero ali, junto a outro, era ouvir com atenção, virar o meu corpo por inteiro na direção daquela pessoa que estava conversando comigo. E dar a ela o quê? Dar a ela a minha atenção não dividida. Porque, independentemente do que qualquer coisa, um dos instrumentos que regulam o sistema nervoso é presença não dividida e o outro organismo sentir que está sendo absorvido por outro. Que a estrutura dele está sendo acomodada com conforto. Isso é Carl Rogers puro. Então ali uma conversa vai resolver tudo? Não sei, mas se eu tivesse dado uma série de insights, aquela conversa poderia ter virado o quê? Um embate. E aquela pessoa que estava ali conversando comigo, por mais que tivesse falado coisas razoáveis, boas e edificantes, poderia ter saído da conversa mais agitada do que ela entrou. E eu tenho certeza que ela saiu daquela conversa um pouco mais calma, mesmo eu tendo falado muito pouco naquela oportunidade. E outra, relacionamentos humanos são um jogo infinito. Sabe, eu fico empolgado para manter o networking, não pelo só a formalidade do networking, apesar de que é muito importante, mas de entrar em contato com essa pessoa e marcar um café para a semana que vem, para ouvir mais do que ela tem a dizer, para eventualmente poder contribuir, edificar na vida dela. Porque também as pessoas compram relacionamentos e a gente está num ambiente comercial e de vendas e é óbvio que eu quero vender também. Enfim, uma série de benefícios do capitalismo tradicional do Adam Smith de ganho, ganho, ganho.
Eu, observando as pessoas ao longo dos anos, eu encontrei que as transformações mais profundas, elas raramente acontecem apenas de uma vez. Elas acontecem muito mais em pequenas doses. Tem essa expressão que eu gosto muito em inglês que chama titration. Acho que em português é tetimetria, alguma coisa assim. Mas indica ir aos pouquinhos, um passo de cada vez. Quando você micro-ensina, você está ali preocupado em transmitir o conhecimento que você tem e, ao mesmo tempo, garantir que está tendo capacidade de absorção por parte do organismo que está ali recebendo o teu ensinamento. Na conexão, seja com o seu filho, seja com um funcionário que você está admitindo para dentro da sua empresa e colocando nos estágios iniciais de treinamento, você vai ter uma oportunidade de observar capacidade, observar nuance, promover pequenas correções a partir de pequenas percepções. E aí você vai mexer o quê? Na estrutura invisível ali que você está percebendo que a pessoa precisa ali da sua atenção, do seu apoio, de um handicap. Ninguém começa jogando golfe, por exemplo, com handicap 0. Ele começa lá com o maior handicap possível, o maior apoio. Eu mesmo, na minha transição de carreira, que cada vez mais eu vejo que é dificílima. Uma das mais difíceis, porque eu venho de 20 anos de serviço público, é outro modo de ver o mundo, é outra dinâmica. Eu tenho até esses últimos momentos agora, porque agora eu já tenho um pouquinho, eu estou tendo o quê? Que aprender capacidades empresariais, que me coloca numa posição singularmente rica, de poder até transmitir esses conhecimentos para vocês. Porque é óbvio que meu hiperfoco está nisso. Eu tenho 44 anos, uma esposa, 3 filhos, casa, contas altas. Eu estou fazendo de tudo para transformar aquilo que eu acredito que eu era, que é um dos melhores e mais capazes juízes de direito. E veja, não é um parâmetro comparativo com outros. É um parâmetro comparativo com o máximo de excelência que aquela estrutura permite que o material humano consiga atingir se ele tiver compromissado com a melhor ética de trabalho, a melhor ética humanitária, a melhor capacidade profissional, o maior grau de autorresponsabilidade por aquilo que ele faz. São princípios universais. E pegando esses princípios e tentando agora, obviamente, ser o quê? Apresentar o mesmo nível de excelência no mundo dos relacionamentos privados. Só de enxergar essa estrutura invisível, as dificuldades que existem nela e o arco, foi algo que para mim demandou 1 ano e meio da minha vida. Aonde eu vou me acomodar e quantos de nós, não somos forçados a uma transição e a gente pensa, como que nós vamos fazer isso? Onde que eu vou ser melhor bem-sucedido? Qual é a minha natureza? Qual é a minha vocação? Como instrumentalizar? Como vender? Como precificar? Enfim. E eu percebi que eu preciso transmutar o meu pacote de forças. Eu preciso fazer uma remoção, um remanejamento, pegar um corpo que morreu. É isso, meu corpo, como juiz de direito, morreu.
Eu preciso pegar esses órgãos e colocar dentro do meu novo corpo de empresário. E esse é o nascimento do Pode Liderar, que é uma evolução já muito mais refinada da sua versão original. Qual é o meu propósito? Transformar todos vocês que me acompanham em líderes. Todos têm capacidade de liderança desde que recebam as ferramentas certas no momento que têm capacidade para isso. Pequenas experiências repetidas inúmeras vezes. Uma criança não vai aprender nada em uma única conversa, uma única vez que você ensina para elas. Ela não vai aprender, por exemplo, honestidade de uma única conversa. Ela não sabe, entendeu? Ela não sabe. Qual é o objetivo se você não passa a escala de valor para o seu filho? Estamos jogando um jogo. Eu vou pegar uma carta, eu vou falar que foi uma coisa quando não foi. Se você não está ali attuned, né, sintonizado, passando qual é o modelo ali de valores, de moralidade, de honestidade para sua criança, ela não vai aprender. E se você tentar fazer isso de uma única vez, também não vai funcionar. Por quê? Porque o estímulo por trás da vontade de ganhar a qualquer custo é muito forte. Porque traz uma sensação boa. A sensação de vitória, ela é uma sensação boa. Mas a sensação de vitória não pode vir ao custo da honestidade. Mas Max, como que eu ensino isso para o meu filho? Exatamente tendo esse tipo de conversa que eu estou tendo com vocês nesse episódio. Filho, é gostoso ganhar. Mas, se você olhou a carta antes do tempo, isso é errado. Essa sensação, ela vai ser menor, ela gradativamente vai desaparecer, você vai ficar viciado em ganhar a qualquer custo. A gente em casa não funciona dessa maneira. A vitória tem que vir com mérito. Espera, faz direito. Quando você ganhar, você vai ver qual vai ser a sensação boa. E aí, assim, jogue honestamente, você que é pai e adulto. Ou seja, deixe o seu filho ganhar honestamente algumas vezes. Seja mais lento de propósito, auxilie ele a ganhar, para ele tá tudo bem. Você não está preocupado com o jogo que está ali na sua frente, você entendeu? Você está jogando outro jogo. É o jogo de ensinar o seu filho como funcionar direito no mundo. Mas isso é um podcast sobre paternidade? Também, porque como falei, paternidade é um padrão invisível que eu vislumbro em tudo. Mesma coisa na empresa, você está ensinando o seu filho a jogar com honestidade. Isso vai se traduzir em ferramentas que ele vai poder instrumentalizar quando ele estiver entrando no mundo empresarial, que vão agregar grande valor a ele. Porque os outros organismos que vão trabalhar com ele, se ele também tiver capacidade técnica, e tudo indica que ele terá, porque você vai treinar aqui o hemisfério direito do cérebro dele, habilidades relacionais, soft skills, habilidades emocionais, super importante nos primeiros 7 anos de vida do seu filho. E, na sequência, o logos, o hemisfério esquerdo. As habilidades técnicas científicas, mas um funciona como fundação do outro. O hemisfério direito funciona como fundação do edifício técnico que vai ser construído em cima. E o sistema nervoso coletivo sente quem está ali com integridade, com verdade, quem é confiável, quem é verdadeiro. São muitas vezes. Água mole em pedra dura, com o tempo molda a pedra. Enfim, seu filho não vai aprender responsabilidade
em uma única sessão de orientação ou em uma única bronca. Eu nem gosto dessa palavra bronca, sabe? Eu considero que toda vez que eu dei bronca nos meus filhos, eu estava errado. E eu já falei isso com eles, eu constantemente falo isso com eles. Até porque bronca é uma coisa que impacta o sistema nervoso, choca, né? Coloca o organismo em estado de quem o recebe, né? De congelar ou de revolta e reatividade. Ninguém gosta de tomar uma bronca. Então é equivalente a um choque a um rato de laboratório dentro de uma experiência ali de um labirinto. E olha o modelo, então, que eu estou transmitindo para o meu filho. Não é à toa que eu vejo meu filho dando bronca no irmão, porque ele já tomou uma bronca, ele sabe que aquilo ali estanca o comportamento, porque ele mesmo já foi congelado por aquilo. Então, como desfazer essa questão, esse nódulo que você mesmo criou a partir de tanta bronca que você deu no seu filho? Desfazendo na medida que você ganha consciência. Quando? No momento calmo. Filho, todas as vezes que eu briguei com vocês, eu estava errado. Eu falo isso constantemente para os meus filhos. Isso significa que você nunca mais briga com seus filhos? Claro que não, eu sou humano, de vez em quando eu brigo, ainda hoje. Mas eu brigo muito menos, porque hoje eu entendo que a lógica da educação não é brigar, a lógica da educação é ensinar, não é reprimir, é criar autonomia de processos neuronais autônomos que vão permitir que os nossos filhos tomem boas decisões com autonomia. Eu estou criando um skill set, como fala skill set em português? Uma caixa de ferramentas rica e complexa dentro deles que eles possam acessar, ou seja, é aí que a figura paterna se consolida com o simbolismo interno. Mesma coisa dentro de uma empresa, necessidade de gerentes que dominam soft skills, habilidades pessoais. Meninos, posso falar uma coisa para vocês? Papai está gravando, então vocês precisam fazer silêncio, tá bom? Vai lá, vai brincar com o Romeu e com o coach lá. Meu amor, eu não posso ter você aqui agora. Não, vou dar a volta já. Então tá bom. Te amo, tá bom? Tá, tchau. Tchau. Estamos gravando no estúdio em casa, tá um lindo dia. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, se eu conseguir virar aqui. Tá um lindo dia, as crianças estão curtindo aqui. Do lado de fora, estão brincando com o cachorrinho, estão brincando com o cachorrinho do vizinho também. E agora eles passaram aqui na frente, gritando para nos distrair um pouquinho. Enfim. Estávamos falando de bronca, como bronca é ruim, como o objetivo é o aprendizado, o ensinamento de ferramentas que permitem autonomia e um crescimento natural. Isso é pura pirâmide de Maslow. Primeiro você acolhe. O berço da autonomia e da independência é a dependência e a segurança. Eu vou até repetir isso para vocês. O berço da autonomia e da independência. Seu irmão não está aqui, mas você quer vir me dar um beijinho na minha bochecha? Você tem. Obrigado, te amo. O berço da autonomia e da independência é a segurança e a dependência e a conexão. Se for levar mais uma coisa principal desse episódio de hoje, é esse.
a criança não vai entender e o funcionário não vai entender empatia em uma única explicação. Como que uma criança ou um funcionário vai entender empatia? Por meio da experiência somática da empatia. Ela precisa sentir a experiência somática da empatia. Como? Você é o líder, seja em casa, seja na tua empresa. Você é o termômetro, você é o termostato emocional da energia e da transmissão da cultura, por consequência daquele ambiente. Quanto mais compreensivo, dócil, mais baixo você falar, mais amoroso você for, mais hábil para se colocar no lugar do outro. Em casa tem a técnica, né, que é muito ensinada em vários livros de consultores parentais ultra qualificados, mundialmente renomados, de você se abaixar ao nível da criança, ficar de joelho, sentar no chão, mesmo nível, eu te respeito. Não falo com você de uma posição vertical, não, me coloco no mesmo nível, só que eu tenho mais experiência, eu tenho um sistema nervoso já formado, eu posso te acolher, isso acontece organicamente em casa. Na empresa, como que a gente traduz para a empresa? Eu vou entender que o meu colaborador, meu funcionário, quem está trabalhando ali comigo, ele é mais cru do que eu. Eu preciso me colocar e olhar para ele na posição onde eu sinto o grau de exposição, de vulnerabilidade dele. E aí eu acolho essa vulnerabilidade e as ferramentas limitadas que ele tem. Não, meu amigo, aqui você pode ser vulnerável. Aqui você pode desabar comigo. Porque daí a gente vai ter uma exata noção das suas habilidades e eu me comprometo com você a transmitir essas habilidades para você com segurança. Tá? Aí assim, ok, eu transmiti, agora eu preciso que você vá e performe essa habilidade. Apresente performance de excelência. Qual é a excelência? Qual o parâmetro da excelência? É você. É aquilo que você transmitiu. Treina, performa igual. Tem muita gente que quer dar curso de treinamento em empresa e passar um monte de ferramenta. Não funciona. Não funciona. Ah, mas como você sabe que não funciona, Max? Não funciona pela ótica do sistema nervoso. Eu sou um especialista hoje em dia. Me considero um especialista do sistema nervoso. Como que eu formo a minha opinião a respeito do que acontece dentro da empresa? Conhecendo o material humano, porque nós somos uma coisa integrada. Todos os melhores que escrevem, por exemplo, a respeito de terapia, não, a respeito de relacionamentos, especialmente aqui no nicho relacionamento marido e mulher, dizem, em uma discussão de relacionamento, uma vez que você for sentar para conversar sobre o relacionamento de vocês, escolham poucos tópicos e falem para a pessoa com quem você está se relacionando. Eu não consigo absorver esse novo tópico nesse momento, porque eu preciso poder metabolizar aquilo que você já transmitiu em 2 assuntos. Quando muito, 3 mais 3 já é demais. Não tem aquela expressão 3 é demais? Né? 2 é bom, 3 é demais? Isso vale perfeitamente para a transmissão de qualquer coisa. Vou te dar 2 exemplos. Ontem eu estava aqui com o meu sócio, pegando algumas ferramentas mais tecnológicas, para eu não precisar ficar toda hora pedindo para ele fazer para mim. Ele me transmitiu 3 ferramentas, aí ele virou e falou, você quer que eu te ensine essa 4ª, ou 5ª, ou 6ª, que são muito mais complexas do que aquelas básicas que eu já estava tentando entender? Eu falei, não. Hoje não, porque aí vai embaralhar minha mente. Hoje de manhã, durante o café da manhã, que inclusive
delícia. Recomendo que todo mundo faça isso para fins de acomodação do sistema nervoso familiar. Levantem com calma da cama, façam café em família, estimulem as crianças a ajudar a colocar a mesa, a arrumar a casa. Aqui em casa a gente tenta criar essa ambiança de comunidade. E eu não sei porque foneticamente eu gosto de falar essa palavra. Talvez por causa do inglês ambiance, eu acho uma palavra bonita, eu tento traduzir literalmente para o português. Esse ambiente comunitário. Agora eu estou falando para os meus filhos, desde que eles têm 2 anos de idade, que a gente é comunidade, a gente é uma comunidade. Com 2 anos de idade, eu poderia falar isso da forma mais rebuscada possível, mais complexa, mais completa, explicação antropológica. Eles não teriam a menor capacidade de absorção. Mas como eu já falei 40 vezes, 400 vezes, 4.000 vezes, numa boa. Porque eu quero que eles absorvam, quando eles tiverem capacidade, esse ensinamento, não só pelo que eu falo, mas pelas nossas condutas aqui em casa. Hoje, a gente já tem um de 6 anos e um de 4 anos, que convivem conosco. Eu tenho outro filho de 11, mas enfim, mora com a mãe em outro lugar. Aqui em casa a gente funciona já um pouco mais como aldeia, como comunidade. Tenho o prazer de ter essa participação. Eu tive a paciência de explicar 400 vezes e explicar e aguardar até que eles demonstrassem capacidade. Então, assim, a gente está falando aqui de empatia. Não vai ser uma única explicação. Vai ser transmissão do estado do sistema nervoso, deles verem que o pai trata eles com carinho, que o pai acolhe, mas coloca limites numa boa, que o pai é carinhoso, que o pai ama a mãe, trata a mãe bem, fala baixo com todo mundo, trata os outros como nós gostaríamos de sermos tratados, fala a respeito constantemente disso com os filhos. E aí você quer, dentro da empresa, criar um ambiente de pessoas com uma alta dose de empatia e noção de comunidade. Porque aí a ferramenta de alta performance passa a ser segurança. Você vê que o Instituto entra dentro da empresa de vocês com essa visão? Sem necessariamente precisar conhecer o modelo de negócio de vocês. Tem uma série sobre liderança que eu estou começando a assistir e eu estou amando cada episódio, está me fazendo me sentir super bem. Se chama Ted Lasso. Que é exatamente apoiada nessa mesma lógica, nessa mesma dinâmica. Tudo que o técnico, que o líder quer ali, independentemente de entender daquele esporte ou não, é que cada atleta dele seja o melhor que ele possa ser. Que daí, o que mais você pode pedir do que a extração da máxima capacidade humana daquelas pessoas? Não pode. Máxima capacidade. Eu atingi o máximo da capacidade dessa pessoa e mais ela não está indo. Ok, aí talvez a gente tenha que ver a capacidade de entrega e se você precisar de alguém que precise te entregar em um outro nível, você precisa ir ao mercado e promover novas contratações. Mas pelo menos você vai fazer isso com a sua cabeça tranquila e não é a regra geral. A regra geral é que as pessoas querem evoluir, querem melhorar. E se você dá as ferramentas e o acolhimento e a segurança, o processo transformativo pode ser muito satisfatório e eficaz. Veja, a maioria das lideranças, seja em casa, seja na empresa, mesma coisa.
erram por falta de capacidade. Eles não têm o skill set, eles não têm a ferramenta. Mas sabe o que acontece? A capacidade a gente transmite, a capacidade a gente cria. As ferramentas a gente dá e transmite junto com o nosso modelo mental. Quando a gente é contratado para dar esse tipo de assessoria mais pessoal. Ah, mas então o Instituto apenas dá uma assessoria de ferramentas, eu posso contratar qualquer um? Não, porque não adianta nada você dar as ferramentas se aquele instrumento, que é aquela pessoa, não está equipada, balanceada, equilibrada o suficiente para poder agregar essas ferramentas e fazer máximo uso delas. E aí vem os anos que a gente dedicou a aprender e criar, a fazer o biohacking do sistema nervoso das pessoas. Como? Ah, meu amigo, bem-vindo ao mundo onde você vai ter que botar muita leitura embaixo do seu, dentro do seu ventre. Porque envolve vários modelos de terapia distintas, da logos da mente, né? A lógica da mente, a psicologia, junto com um calhamaço bastante grande de neurociência, junto com programação neurolinguística e terapia polivagal e terapia transacional e muitas décadas de experiência de vida que permitem uma orientação assertiva. E muitas vezes, quando a gente entra para trabalhar com pessoas adultas, ou a maioria das vezes, a gente acaba tendo que fazer um trabalho de reparo. Enquanto que quando a gente está na função de liderança na nossa casa, e é por isso que eu gosto tanto do tema de liderança dentro do aspecto de paternidade, a gente consegue fazer esse trabalho de forma preventiva. E consertar. Olha que lindo. A gente tem a capacidade de consertar, não só eu aqui na minha casa, você aí na sua casa também. De homenagear tantas centenas de anos, milhares de anos de tentativa e erro por parte dos nossos ancestrais e finalmente acertar. Isso é cura multigeracional. Então a gente entra na empresa e a gente, apesar de fazer o reparo naquele instrumento, naquele líder, naquela pessoa que tem que tomar decisões impactantes dentro da sua organização, a gente promove essa cura e depois transmite a ferramenta. É um trabalho muito impactante. Eu acho que a gente já está aqui em 38 minutos. Eu acho que esse foi uma excelente introdução a esse episódio dos micro-ensinamentos. E a gente continua amanhã com a continuidade do episódio de micro-ensinamentos. A gente vai retomar desse ponto, então. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso e eu vou parar aqui porque eu acho que tem uma quantidade apenas de coisas que a gente consegue metabolizar em uma única conversa, em uma única explanação. Meu Instagram está aberto a vocês, meu DM, o website do nosso instituto para vocês terem um overview aí do tipo de biohacking que a gente faz e trabalha é www.institutoventral.com. Meu Instagram é @max_paskin em português e @themaxpaskin in English. Apesar do episódio de hoje ter
sido em português. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo sábado.